Meus irmãos zombaram de mim por herdar o posto de gasolina velho do papai até verem o segredo de 200 milhões de dólares, e eu virei o jogo de um jeito que eles nunca esperavam. Eu sou Jake, homem de 32 anos. Trabalhei no antigo posto de gasolina do meu pai desde adolescente. Papai faleceu há 3 meses após um AVC devastador. Ele era um cara durão, veterano do Vietnã, trabalhou todos os dias da vida dele até os 75 anos. Minhas irmãs, Olivia e Sofia, sempre acharam que eu estava desperdiçando minha vida ajudando o velho a tocar um negócio falido enquanto cursava engenharia à noite. As duas saíram da nossa cidadezinha assim que puderam. Olivia, mulher de 38 anos, virou uma advogada corporativa de sucesso em Chicago, e Sofia, mulher de 35 anos, é uma grande banqueira de investimentos em Nova York. Elas visitavam uma vez por ano, geralmente no Natal, e passavam o tempo todo falando sobre seus apartamentos de luxo e casas de férias. Eu fui o que ficou. O que ajudou o papai a manter as contas quando a visão dele começou a falhar. O que assumiu quase todo o trabalho de mecânica quando a artrite dele piorou demais para segurar uma chave. E o que levava ele às consultas médicas e cuidava dos remédios. Era a vida que eu planejei? Honestamente, não. Eu sonhava em projetar motores para NASCAR ou Fórmula 1, mas a vida acontece, né? Mamãe morreu quando eu estava na faculdade, e alguém precisava cuidar do velho. Minhas irmãs com certeza não fariam isso. A leitura do testamento do papai foi semana passada e, meu Deus, não saiu como esperado. Minhas irmãs chegaram com roupas pretas de grife combinando, provavelmente mais caras do que eu ganho num mês. O tempo todo cochichando sobre como iam dividir as economias do papai e o que fariam com a casa do lago. O advogado, um velho que era amigo de pesca do papai, começou a ler, para minhas filhas Olivia e Sofia, deixo a soma de 75 mil dólares cada. Você precisava ver a cara delas. O sorriso da Olivia congelou no meio. Só isso, ela soltou, piscando como se tivesse ouvido errado. Aí veio o verdadeiro choque. O advogado mal olhou para os papéis. Para meu filho Jake, deixo meu posto de gasolina, toda a propriedade relacionada, estruturas e conteúdos lá dentro, junto com meu cachorro Baxter. Silêncio mortal. Então Olivia zombou. O posto de gasolina? Aquele que parece que deveria ter sido condenado nos anos 90. As duas continuaram dizendo como o papai claramente tinha enlouquecido no fim, e como era injusto eu ter manipulado ele ficando por perto. Aí Sophie encostou no balcão, toda cheia de pose. Olha, Jake, eu sei que esse lugar significa algo para você, mas é só um terreno, é uma dor de cabeça. As regulações sozinhas poderiam te enterrar. Eu não quero ver você preso aqui lutando contra um caso perdido. Olivia entrou na conversa, fingindo simpatia. O papai era sentimental, a gente entende, mas você é esperto, sempre foi. Você não precisa lutar como ele lutou. Deixa a gente te ajudar. Sofia assentiu, pega os 20 mil e sai enquanto pode. Sem drama, sem dor de cabeça. Ah, claro. As mesmas irmãs que nem ligavam para o papai no aniversário dele, de repente preocupadas em me ajudar. Vou ser sincero, por um segundo, eu considerei. 20 mil não mudam uma vida, mas era uma passagem para fora. Eu poderia finalmente sair dessa cidade morrendo, conseguir um apartamento novo, talvez até usar meu diploma de engenharia. Chega de brigar com bombas de gasolina quebradas. Chega de noite sem dormir com as contas. Só liberdade. Mas o que elas não entendem é que, enquanto elas construíam suas carreiras, eu era quem ajudava papai a manter o sonho dele vivo, vendo ele trabalhar 18 horas por dia,
aprendendo tudo sobre o negócio e fazendo companhia depois que mamãe morreu. O posto de gasolina pode ser inútil para elas, mas era a vida do papai. Depois da leitura, voltei para a casa do papai. Agora, acho, meu posto de gasolina. É um lugar antigo, com duas bombas que mal funcionam, e uma oficina onde fazíamos concertos. O letreiro da frente está desbotado faz anos. Papai sempre falava em repintar, mas nunca fez. Baxter estava esperando na porta, como sempre fazia pro papai. Ele é um Golden Retriever mestiço de 12 anos, focinho grisalho, quadril ruim. Ele olhou para mim, depois atrás de mim procurando papai, e depois de novo para mim, com uma expressão confusa que partiu meu coração. Ajoelhei e abracei ele, e juro, nós dois sabíamos exatamente como o outro se sentia. Me vi preso com um posto de gasolina caindo aos pedaços que mal dava lucro, um cachorro velho de luto me seguindo por todo o canto, e duas irmãs que, do nada, querem reuniões de família sobre a herança. Passei a semana revirando o escritório do papai no posto. O escritório era uma cápsula do tempo, todo recibo, fatura e registro de propriedade dos últimos 40 anos, tudo organizado. No começo era só papelada, mas aí percebi que alguns documentos tinham marcas azuis ou pontos vermelhos, e um mapa de levantamento no fundo da gaveta tinha as mesmas marcas e números na letra do papai. Ele estava tentando me dizer algo. Aquela noite, enquanto Baxter roncava embaixo da mesa, achei um compartimento secreto nas gavetas, com um álbum de fotos antigo. Mostrava o posto no auge, papai e mamãe jovens, e, estranhamente, dezenas de fotos do terreno coberto de mato atrás da oficina, algumas marcadas com XS e medições. Uma foto se destacou, papai com um homem de terno, os dois segurando equipamentos científicos. Atrás, papai escreveu: confirmação inicial com Steve M. prometedor. Quem diabos era Steve M. e o que papai estava confirmando? No dia seguinte fui ver. O mato engoliu tudo, ervas daninhas mais altas que eu, espinhos, árvores pequenas. Mas fui empurrando e achei o que sobrou de uma estrutura metálica, quase toda coberta de cipós. Não faço ideia do que seja, mas papai achava importante. Eu ia investigar mais quando o BMW da Olivia apareceu. Corri para frente do posto, sem querer que ela visse o que eu estava fazendo. Pode me chamar de paranoico, mas algo me dizia para guardar isso só para mim, por enquanto. Aí está você, ela disse, me olhando como se eu fosse algo grudado no sapato caro dela. Precisamos discutir essa situação ridícula. Sofia e eu decidimos aumentar nossa oferta para 35 mil por esse lugar. Ela gesticulou ao redor, como se tivesse medo de tocar em alguma coisa, a bolsa de marca bem apertada do lado. Não estou interessado em vender, falei. Ela riu. Jake, seja realista. O que vai fazer com um posto falido? Você mal consegue pagar seu aluguel. Aceita o dinheiro e segue em frente. Não é sobre dinheiro, respondi, e ela riu ainda mais. Sempre é sobre dinheiro. Você que é ingênuo demais para perceber. Antes que eu respondesse, Baxter saiu mancando da oficina, todo sujo de cavar no mato atrás. Olivia torceu o nariz. Esse cachorro precisa ser sacrificado. Ele está sofrendo. Nunca tive tanta vontade de socar minha irmã. Baxter é família, disse, mantendo o tom. Mais família que muita gente por aqui. Ela ficou ofendida. Estamos tentando te ajudar, insistiu. Esse lugar é um buraco de dinheiro. Papai era sentimental, mas você precisa ser prático. Ela foi embora quando deixei claro que não ia vender,
mas antes avisou que voltaria com uma abordagem mais formal. 2 dias depois da visita da Olivia, fui notificado por advogados. Minhas queridas irmãs estão contestando o testamento, dizendo que papai não estava são quando escreveu, e que eu manipulei ele porque dependia financeiramente. A verdade é que ele atualizou o testamento 5 anos atrás, depois de um susto de infarto. Eu nem sabia disso até a leitura. Liguei pro advogado, que só suspirou. Seu pai me avisou que isso podia acontecer. Vou te ajudar, mas se prepara para uma briga feia. Suas irmãs têm recursos, podem arrastar isso por anos. Ótimo! Só o que eu precisava, uma batalha judicial cara. Dias depois, Sofia apareceu com um cara de terno falando em números altos. Estavam oferecendo 100 mil pela propriedade, bem mais que a última oferta, mas ainda muito baixo. Se de repente elas queriam tanto, tinha coisa aí. É um ótimo negócio, Jake, disse Sofia. O terreno não vale nada. Limpar um posto antigo custa mais do que vale. Perguntei por que elas se importavam com terra inútil. O cara do terno respondeu com papo de revitalização comunitária e desenvolvimento a longo prazo. Estamos investindo em vários imóveis na região. Seu pai estava num ponto-chave para nossa visão. Mentira! Esse lugar fica numa rua sem saída que ninguém liga desde que construíram o desvio, 15 anos atrás. Não tem nada para revitalizar. Perguntei para Sofia como ela se meteu com esses caras, e ela me deu aquele olhar de quem sabe algo que você não sabe. Digamos que eu conheço pessoas. Ótimo! Depois que eles saíram, vi um carro parado no quarteirão, um cara com câmera tirando fotos da propriedade, especialmente do mato atrás. Quando viu que percebi, fugiu. Não fiquei parado, entrei no caminhão e segui ele, mantendo distância. Ele fez um caminho cheio de voltas pela cidade, clássico, sei que estou sendo seguido. Mas não era novato nisso. Parou num shopping e entrou num escritório sem identificação, janelas foscas, nada escrito. Bem suspeito. Fotografei a placa dele e fui investigar. Descobri que esses caras estavam comprando metade da cidade em silêncio há um ano. Não era só o posto de gasolina. Alguém planejava algo grande. No dia seguinte, voltei à estrutura de metal. Afastei mais cipós e vi que era equipamento de perfuração antigo, não muito grande, mas profissional. Papai nunca falou em perfurar nada no terreno. O equipamento parecia usado para coletar amostras de solo, igual geólogos usam para testar o subsolo. Para que papai queria isso? Vasculhando arquivos, achei uma pilha de cartas certificadas do Departamento de Recursos Naturais do Estado, cheias de jargão técnico, mas repetindo frases. Uma carta mencionava potenciais reservas, mas não dizia de que ponto viu o nome Steven Martinez. Será o Steve M das fotos do papai. Depois achei uma chave colada atrás de um armário de arquivos, com um bilhete na letra dele quando chegar a hora. Tentei em todas as gavetas, portas, nada. As coisas estavam ficando estranhas. Minhas irmãs nunca ligaram para isso em 20 anos, agora estavam trazendo advogados e desenvolvedores. No dia seguinte, o prefeito ligou, ex da Sofia no ensino médio, que ela largou por falta de ambição. Recebemos preocupações sobre violações no seu posto, disse, naquele tom falso de político prestes a te ferrar. 3 meses atrás estava tudo bem, agora que minhas irmãs querem o terreno, virou desastre ambiental. Eu já me sentia num thriller ruim de conspiração. Pelo menos tinha o Baxter. Ele passou o dia cavando compulsivamente no mato. Arrastei ele, mas ele voltou. Talvez o velho sabia algo que eu não.
Olhei a área e achei uma laje de concreto enterrada sob anos de mato. O que diabos era aquilo? E por que Baxter agia como se tivesse descoberto o sentido da vida, sem tempo para pensar? A prefeitura mandou uma equipe de inspeção. Piada. Mal olharam para o posto, mas passaram mais de uma hora no fundo, tirando amostras de solo e fotos. Perguntei o que procuravam. Papo furado sobre preocupação ambiental. Depois de décadas sem ligar, de repente o solo do meu posto era vital. Um inspetor jovem, desconfortável, me puxou de lado. Olha, não sei o que está rolando, mas isso não é inspeção normal. Alguém está pressionando o departamento para achar violações. Ótimo, prefeito envolvido no esquema das minhas irmãs. Procurei sobre Steven Martinez, mas é como se nunca tivesse existido. Nenhum registro de negócio, nem LinkedIn, nada. Fantasma. Se ainda está vivo, deve ter uns 70 anos, mas acho que não quer ser encontrado. Na mesma noite, Sofia ligou, toda preocupada com meu bem-estar. Jake, estou preocupada, a cidade está pegando pesado, inspeções por todo lado, isso vai virar um pesadelo. Falamos com os compradores e estão dispostos a chegar a 150 mil. É um grande avanço para você. Fiquei em silêncio. Olha, sabemos que esse lugar não vale o trabalho. Papai não ia querer que você afundasse a vida nisso. Mas o que papai queria, rebati. Longa pausa. Só aceita o dinheiro, Jake. Isso não vai acabar bem se continuar lutando. Era uma ameaça da minha própria irmã. Comecei a rasgar os arquivos do papai igual um louco e achei um compartimento secreto num armário. Dentro, um envelope selado com coordenadas escritas. E uma pilha de documentos técnicos de 1979. Muita linguagem de geologia, mas sempre frases como depósitos de alto teor e economicamente significativo. Sem dizer de que. Joguei as coordenadas no Google Maps, batiam um ponto uns 50 metros atrás da oficina, exatamente onde estava o equipamento e onde o Baxter cava sem parar. Falando em Baxter, o velho é quem está me mantendo são nisso tudo. Mas tem agido estranho, chora e fica mexendo no cofre do escritório do papai. Ele nunca deixou ninguém mexer lá, nem eu. Dizia que tinha os planos de aposentadoria. Tentei todo o código possível, aniversários, datas, endereços, nada. Resolvi limpar mais a laje que o Baxter achou. Depois de uma hora cavando, percebi que não era laje qualquer, era o topo de um bunker ou estrutura subterrânea, com uma emenda que parecia ser porta ou alçapão. Mas não achei como abrir. No dia seguinte, Olivia apareceu de novo, dessa vez com 2 advogados. Um deles me deu um documento grosso detalhando todas as supostas violações ambientais, de construção e de licença do negócio. Isso é assédio e você sabe. Ela nem negou é negócio, Jake. Tudo tem um preço. O seu só está baixando. O advogado falou sobre possíveis multas, confisco do imóvel para custear reparos. O que aconteceu com você, Olivia? A gente fazia forte juntos no quintal. Agora está me ameaçando com advogados? Por um segundo, vi um traço de arrependimento no rosto dela, mas logo voltou o olhar frio de advogada. Cresça, Jake. Isso é o mundo real. Papai te mimou demais. Quando saíam, notei que o Baxter sumiu. Achei ele no fundo do terreno, cavando feito louco na laje. Quando afastei ele, vi que tinha desenterrado algo que parecia uma maçaneta ou alavanca de metal, parcialmente enterrada. Ia olhar quando o dono do meu apartamento ligou. Alguém, quem será, fez uma denúncia anônima dizendo que eu tinha negócio lá. Não tenho. E agora tenho 30 dias para sair. Minhas irmãs estão puxando todas as cartas para me forçar. Sentei, pela primeira vez,
Me perguntei se talvez Olivia e Sofia tinham razão. Talvez eu fosse só um idiota agarrado a um sonho quebrado. Talvez papai deixou o posto porque se sentia culpado, não porque achava que eu podia cuidar. Sem dinheiro, sem plano B, sem casa. Talvez eu devesse aceitar a oferta e ir embora. Mas então Baxter choramingou e encostou no meu braço, como se sentisse o que eu pensava. Mesmo velho, ainda sentava do meu lado como sempre. Se papai confiou tudo isso a mim, talvez eu devesse confiar em mim mesmo também. Então passei 3 horas tentando abrir o cofre do papai. No fim, a combinação era o dia que ele comprou o posto. Devia ter pensado nisso antes. Dentro, sem dinheiro, sem barras de ouro. Só uma pasta grossa chamada Ativos de Propriedade, uma caixinha com mais chaves e um pendrive velho. Senti que estava perdendo a cabeça. A pasta surpreendeu. Papai não só era dono do posto, mas tinha comprado terras ao redor por décadas, quase 40 acres no total. Para que um posto que mal se mantinha, não fazia sentido. Folheando escrituras. Misto de frustração e descrença. Por que nunca me contou? Por que esconder isso se era para ser minha herança? Entreguei uns relatórios para um geólogo amigo. Ele folheou, franzindo a testa. Tem algo aqui, murmurou, apontando marcadores químicos. Não quero precipitar, mas pode ser algo valioso. O que? Difícil saber sem análise completa, mas pode ser grande. Queria gritar. Cada vez que achava que avançava, batia outra parede. Mas ficar parado não ia adiantar. Peguei a pá e voltei ao alçapão de metal que o Baxter achou. Se papai não ia me dar respostas, eu mesmo ia cavar. 3 horas na terra, suor descendo, músculos doendo, mas continuei. Finalmente desenterrei tudo, um alçapão antigo levando a uma espécie de câmara ou túnel subterrâneo. E claro, trancado com um cadeado enferrujado gigante. Sentei, respirando fundo, encarando o alçapão como se ele me zombasse. Papai passou anos escondendo o que quer que fosse. Agora, tão perto, parecia que ele ainda me mantinha fora. Aí lembrei da chave estranha do armário. Corri até o caminhão, peguei e voltei correndo. Mãos tremendo, coloquei na fechadura. Abriu, parecia que esperava por mim esse tempo todo. Hesitei um segundo antes de puxar. Nada. Anos de ferrugem selaram. Baxter choramingou enquanto eu forçava com o pé, puxando com tudo. O metal gemeu, poeira subiu, achei que ia quebrar. Aí abriu, um cheiro de ar velho e, embaixo, uma escada de concreto sumindo na escuridão. O estômago revirou. Aquilo não era só um depósito esquecido. Era deliberado. Papai construiu para ficar escondido. Desci devagar, lanterna cortando pó. No fundo, um cômodo pequeno, 2,5 por 3 metros, frio e cheio de arquivos. Na parede, uma escrivaninha com abajur a pilha ainda inteiro. Parecia que alguém tinha acabado de sair dali. Não era só um espaço esquecido. Era o escritório secreto do papai. Tudo coberto de poeira. Mas exatamente onde ele deixou. Ele deve ter construído esse cômodo há décadas. Mas para quê? Não estava preparado para o que achei. Arquivos lotados de papéis. Parecia ter tropeçado em algo enorme, mas sem saber o que era. Achei uma notícia sobre depósitos de lítio descobertos em estados vizinhos. Dentro, um bilhete do papai, presença confirmada. Agora começa o jogo de espera. Esperar pelo quê? Pro lítio ficar valioso. Para a gente crescer e entender o que ele fazia, ficou claro. Não era chute. Papai passou anos comprando pequenos terrenos ao redor do posto, garantindo cada direito mineral possível. Alguns documentos mostravam até a hipoteca da nossa casa para isso. Não era só manter um posto falido, era a obra da vida dele. Achei um mapa mostrando cada pedaço de terra comprado. Aí fez sentido. Ele estava formando um círculo perfeito ao redor de algo. Cada compra, cada sacrifício,
Levava isso. Me senti culpado por anos achando que ele era só um velho teimoso agarrado ao passado. Na verdade, estava à frente do tempo. Achei os diários da mamãe. Ela sabia de tudo. Num trecho de 1992, escreveu: Frank está jogando a longo prazo. As meninas não entendem porque nunca tiramos férias ou compramos carro novo, mas um dia tudo isso vai valer a pena. Ela acreditava nele. Abriu mão de tanta coisa e nem viu valer a pena. Quando morreu, em 2005, papai parece que só viveu para isso. Fiquei um tempo encarando a letra dela, sentindo que lia algo que nunca deveria ver. Peguei alguns papéis e saí. Antes de processar tudo, Baxter rosnou para os fundos. Olhei e vi alguém parado na borda do terreno. Quando gritei, fugiu. No dia seguinte, o advogado do papai ligou. Suas irmãs acabaram de entrar com liminar de emergência para impedir você de alterar a propriedade durante a disputa do testamento. Tarde demais, mas não falei do cômodo subterrâneo. Ficou ainda mais estranho. Um SUV preto parou, dois caras de terno, com cara de agentes do governo, desceram. Mostraram uns crachás, falaram em avaliações de viabilidade e desenvolvimento de recursos. Aquele papo enrolado de burocrata. Fingi de bobo, mas não convenceram. Deixaram um cartão e disseram que entrariam em contato. Nem uma hora depois Olivia ligou. Aqueles homens não são do governo, Jake. Eles trabalham pro cara que trouxe aqui. Você precisa ter cuidado com o que diz, ok? Pela primeira vez, ela parecia tentar me avisar. Por que está me dizendo isso? Perguntei. Porque ainda somos família, disse. Isso é negócio, não pessoal. Só queremos garantir que a descoberta do papai seja gerida direito. Que descoberta? Ela ficou em silêncio, depois soltou: Você realmente não sabe, né? Então pensa, por que uma empresa pagaria 250 mil por um posto numa rua sem saída? Pois é, a oferta só aumentava. Voltei ao escritório subterrâneo, sentindo que não tinha achado tudo. Estava certo, debaixo de um armário, uma caixa de metal trancada, sem chave à vista. Além disso, Baxter está estranho, mal come, anda inquieto como se soubesse que algo está vindo. Talvez seja só meu estresse, ou ele sabe mais do que eu. Levei a caixa a um chaveiro no dia seguinte. Ele abriu como se nada fosse. Dentro, uma pilha de documentos, e no topo, um relatório geológico final, mais novo que todo o resto. Foi aí que tudo realmente caiu a ficha. Anos de pesquisas, testes, compras. Não eram apostas. O relatório confirmava o que papai sabia há décadas. Meu coração disparou enquanto lia. Primeiro só números e jargão. Aí vi. Lítio. O que fazem baterias. O que alimenta celulares e carros elétricos. Um dos recursos mais valiosos do mundo hoje. Li de novo. Reservas confirmadas de lítio de alto teor. Valor de mercado estimado: 200 milhões de dólares. Minhas mãos tremiam. Não era só algo valioso, era uma mina de ouro debaixo dos meus pés. Papai sempre soube, e passou a vida garantindo que ninguém tomasse isso de nós. Mas a tecnologia na época não permitia extrair ou confirmar fácil. Então ele foi comprando os direitos, esperando o momento certo. A caixa tinha também documentação de um traste criado 5 anos atrás, colocando toda a propriedade e direitos minerais só no meu nome, entrando em vigor na morte dele. Fora do testamento. Por isso minhas irmãs podem contestar à vontade, não adianta. O traste é soberano. Papai garantiu isso. Dentro da caixa, muitos documentos e um pendrive. Mãos tremendo. Pluguei no laptop. Surgiu uma pasta de vídeos. Primeiro, de 1979, papai jovem e animado, ao lado do equipamento de perfuração novo. Acabamos de receber os primeiros resultados, disse, sorrindo. Se for como Steve pensa, isso pode mudar tudo para nossa família. O mais recente, de 6 meses atrás,
Papai mais velho, cansado, mas ainda esperto. Jake, se você está vendo isso, é porque descobriu. Sempre soube que descobriria. Você era o único que entendia que o valor real nem sempre é óbvio. Suas irmãs queriam recompensas rápidas. Você entendeu paciência e trabalho duro. Essa é sua herança, não só o que achei, mas o que construí ao redor. Não deixe ninguém tomar de você. Assisti esse vídeo 20 vezes, lágrimas descendo. Baxter deitou do meu lado, cabeça no meu colo, como se soubesse tudo. Liguei pro advogado, que confirmou que o traste é inquebrável. Ele sabia do lítio, mas tinha sigilo profissional. Seu pai queria que você descobrisse sozinho. Disse que você ia valorizar mais assim. Também tinha medo que, se contasse, suas irmãs descobrissem antes de estar tudo protegido. Ele estava certo. Se papai tivesse me contado do lítio, talvez eu tivesse contado para alguém, ou até tentado fazer as pazes com as irmãs contando. Papai conhecia elas melhor que eu, sabia que iam tentar controlar. Agora entendi por que elas, que nunca ligaram pro posto, de repente querem tudo. Porque o prefeito inventou problemas. Todos sabem, ou suspeitam, o que tem embaixo dessa terra. Mas aqui está o que eles não sabem: o traste. Acham que podem me forçar a vender, mas papai garantiu que não dá. Legalmente, eu mando em tudo. Quanto a como descobriram, os vídeos deram resposta. Papai trabalhou com um engenheiro de mineração anos atrás. Esse cara hoje trabalha para uma das desenvolvedoras que querem o terreno. Ligou os pontos depois que papai morreu e contou pra gente errada. Aí minhas irmãs perceberam que o posto, chamado de buraco por anos, era valioso. Quando confirmei o depósito de lítio e minha posse legal, sabia que tinha que agir direito. Vender não era opção. Abri minha própria empresa com o nome do papai. O advogado me conectou com gente séria da mineração, que poderia cuidar sem me cortar. Fiquei com 65% das ações, eles cuidam do técnico. O melhor, vamos usar exatamente os métodos de mineração sustentável que papai estudou por anos. Papai não só esperou, planejou. Quando a notícia espalhou, virou caos. Minhas irmãs atacaram o traste por todos os lados, mas não conseguiram. Mudaram de tática, dizendo que tinham direito como herdeiras. O juiz riu delas no tribunal. Devia ter acabado aí, mas piorou. Tentaram incendiar o posto, seguranças impediram. Invadiram meu apartamento 2 vezes. O jornal local publicou matéria contra a mineração, cheia de alegações dramáticas e fontes anônimas. Sei bem quem foi. Até tentaram roubar o Baxter. Invadiram para sequestrar meu cachorro. Quem pensa nisso, ele está bem, mesmo velho. Um Golden de 35 quilos não sai quieto quando alguém tenta agarrar ele. Depois disso, Olivia apareceu no meu AP, chorando, pedindo desculpas, dizendo que não entendia o plano do papai, jurando que não sabia das invasões ou do sequestro do cachorro. Talvez seja verdade, talvez não. Ainda assim tentou manipular. Podíamos administrar juntos, Jake, do jeito que papai queria. Exceto que papai fez questão de garantir que elas não teriam nada. Sofia fez diferente. Primeiro, me bombardeou com mensagens sobre legado e vontade do papai. Quando não funcionou, vieram as ameaças dizendo que ia para a imprensa com segredos sombrios sobre papai. O que é hilário. O pior que ele fazia era xingar a TV no futebol. Agora, a cidade que mal me notava me trata como herói. Prefeito, o mesmo que tentou me fechar, agora se gaba de apoiar o comércio local. Os vizinhos que nunca falaram comigo, agora me convidam para tudo. Engraçado como o mundo gira.